Boa tarde. Retomando o nosso curso de princípios da administração pública. Agora estou dando sequência ao vídeo. No primeiro vídeo eu falei sobre algumas noções introdutórias, né, da administração pública, nossa forma de organização política, para se entender melhor, né, essa parte propriamente que nós vamos tratar dos princípios. Então, eu começo esse material, essa segunda parte do material, falando um pouco sobre o regime jurídico administrativo. Que o regime jurídico administrativo, ele nada mais é do que o conjunto de regras e princípios que regem a administração pública e aí vão vincular toda a atuação da administração pública. Então, a gente precisa entender que o nosso ordenamento, inicialmente, né, que o nosso ordenamento jurídico ele é composto por uma variedade de normas jurídicas, que elas vão se encontrar dispostas na Constituição Federal, em leis complementares, em leis ordinárias, em medidas provisórias, em atos administrativos, e, enfim, nos mais diversos diplomas, né, jurídicos. Nós vamos ter essas normas, que essas normas são um gênero, né, que compreende duas espécies, os princípios jurídicos, que é o objeto agora principal do nosso estudo, né, desse curso, e as regras jurídicas. Qual a diferença? Os princípios, eles possuem um caráter mais abstrato, no caso, né? Eles indicam as finalidades a serem alcançadas pelo Estado, pela administração pública. Já as regras, elas vão ser comandos direcionados para regular situações determinadas. Então, elas têm um caráter mais específico e menos abstrato. Por exemplo, quando tu cria uma lei, né, para regular qualquer situação, tu está pensando em uma situação de fato e tu vai regular aquela situação. Por exemplo, não poder fazer barulho depois de tal horário, né, em tal área. Tu quer regular uma situação concreta e tu faz essa regra. Já os princípios que nós vamos estudar, eles são na verdade muito maiores, eles que dão um sentido, né? Eles nos trazem o sentido do nosso ordenamento jurídico, e aí essas regras, essas leis vão sempre se basear, o legislador sempre vai levar em consideração esses princípios. Diferente das regras, das leis, não existem princípios absolutos, nem hierarquia entre eles. As leis a gente pode, tanto pelo sentido de uma lei ser mais importante que outra, ter que respeitar, por exemplo, hierarquia, né? A Constituição Federal, que está acima da Constituição Estadual, que está acima da Lei Orgânica Municipal, que está acima das leis municipais, e uma deve respeitar a outra, isso é uma hierarquia. Às vezes, uma lei, então, que ela é contrária à Constituição Federal, ela é declarada inválida e inconstitucional, tirada do ordenamento jurídico, né? Ela não pode coexistir, né? Uma lei que afronta a Constituição Federal. Uma lei antiga também é superada por uma lei nova que dispõe algo em contrário. Então, enquanto as regras elas vão se excluindo, os princípios não. Os princípios, eles não há uma hierarquia entre eles, não há um princípio absoluto que se sobrepõe a todos os outros, não. Então, como se resolve quando as situações, né? Quando a gente tem um determinado litígio e para resolver ele há mais de um princípio aplicável, deve ser feita uma ponderação dos interesses, naquele caso, de qual interesse é mais importante ou deve de fato ser tutelado em detrimento do outro, e aí se gradua a aplicação desses princípios envolvidos. Um exemplo, liberdade de expressão, liberdade de imprensa versus o direito a ter a tua intimidade assegurada. Em diversas situações, esses dois princípios vão colidir. E aí, de situação para situação, que vai ser ponderado qual interesse deve prevalecer. Então, por exemplo, quando nós temos um agente político recebendo algum valor de forma ilegal no saguão, por exemplo, de um prédio, e a imprensa adquire essa foto, esse vídeo e divulga, nessa situação, ponderando os interesses, se o que prevalece é o princípio da liberdade de imprensa, mas em detrimento do interesse do político ali de ter preservada aquela situação ali particular dele.
Porém, o princípio, o teu direito à privacidade e intimidade, ele não é excluído. Não, ele só ficou... Só que houve nessa questão do... Embora um não seja hierarquicamente superior ao outro, um foi aplicado em detrimento do outro, mas o outro não se exclui. Nessa mesma situação, por exemplo, um jornalista filmando uma relação íntima ou uma situação de nudez de uma mulher dentro do seu apartamento, pela janela do outro apartamento, aí vai prevalecer o direito à intimidade e à privacidade em detrimento do princípio ali da liberdade de imprensa, né? Mas ambos, tanto as regras quanto os princípios, eles possuem força coercitiva e vinculam pessoas físicas, jurídicas, particulares, empresas, né? Não interessa. Eles não se constituem em meras recomendações dos princípios, eles também são impositivos, assim como as leis. Inclusive, violar um princípio acaba sendo mais grave que transgredir uma regra, uma lei, pois ele implica uma ofensa não apenas a um mandamento específico obrigatório, que é a lei que regula uma situação concreta, mas a todo um sistema de comandos, porque no fim são os princípios que definem a racionalidade e a lógica de todo o sistema normativo. E é justamente por isso que eles acabam sendo mais importantes, porque todas as leis, o trabalho do legislador, não só a atuação da administração na persecução do bem comum, mas também a atividade do legislador, né, representando o povo na hora de criar as leis, leva em consideração, precisa levar em consideração esses princípios. E é justamente por isso que somente com a compreensão do conteúdo e do alcance desses princípios que se consegue entender as diversas regras que integram um determinado ramo do direito e, por conseguinte, né, por consequência, o ordenamento jurídico por completo. Por isso é tão importante estudar os princípios da administração. Só tem como entender a atuação da administração, tanto a atuação instrumental dela, né, que a gente já havia estudado ali, realizando as políticas públicas, quanto a própria criação das políticas por meio das leis, né. Toda essa construção se baseia na ideia que os princípios trazem. Então, esse conjunto de regras e princípios, né, que se organizam sobre uma lógica de coerência e unidade, eles vão formar um sistema ou um regime jurídico. Então, o regime jurídico da administração, ele quer dizer o quê? O regime, o conjunto de regras e princípios a que se submete a administração pública, né? Que ele vai ser composto tanto por princípios quanto por regras. Então, no desempenho das suas atividades, a administração ela vai sempre se submeter a esse conjunto de regras e princípios, que é o chamado regime jurídico da administração, e ele pode ser um regime tanto de direito privado quanto um regime de direito público. Como assim? Não é sempre que a administração pública ela atua com esse viés de direito público. Porque o regime de direito público, como a gente vai ver a seguir, ele concede diversas prerrogativas e também restrições à administração. Ela fica acima do particular, quando ela está atuando nesse regime de direito público. Mas ela também tem uma atuação no regime de direito privado, que é quando, por exemplo, ela atua, e aí a gente tem no artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, um exemplo, que sempre vão ser leis, então que vão determinar leis, a Constituição Federal, leis infraconstitucionais que vão determinar as situações que a administração vai deixar de atuar no regime de direito público e vai passar a atuar no regime de direito privado. Não pode ser uma decisão do administrador, não, uma decisão legal. E um exemplo para vocês entenderem, né, é o artigo 173, que ele vai falar o quê? Que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, exploradoras de atividade econômica, se sujeitarão ao regime próprio das empresas privadas. O que quer dizer isso? Em determinados momentos, quando a administração, seja que a administração indireta, ela está atuando lado a lado de empresas privadas, não é justo que ela tenha diversas prerrogativas que vão tornar ali a concorrência desleal, né?
da administração pública. Então, quando ela atua assim por meio das suas empresas públicas e das suas sociedades de economia mista, explorando uma atividade econômica ao lado de particulares, nada mais justo que ela não tenha nenhuma prerrogativa e, enfim, e ela atue sobre o regime de direito privado para não ser uma concorrência desleal. Da mesma forma, aqui é o caso da administração indireta, né? Mas na administração direta, que seriam os entes políticos, mesmo por meio de seus órgãos, município, estado, união, tanto no seu poder executivo, legislativo, judiciário, agindo por meio de seus órgãos, que é o conceito da administração pública direta, né? Eles também podem assumir esse regime de direito privado quando eles, por exemplo, celebram contratos de seguro. Mas é interessante também ressaltar que mesmo nessas ocasiões ainda vai ter alguma supremacia, por exemplo, nessa questão das empresas públicas de empenhorabilidade dos bens, de um prazo de prescrição das ações maior, assim como sugestões de ainda essas empresas que atuam num regime de direito privado, por serem públicas ou sociedades de economia mista, precisarem fazer licitação para contratar, concurso para contratar seus funcionários, licitação para contratar os diversos serviços, e, enfim, e produtos que elas precisem, né, para sua atuação. Mas o que é importante fixar disso é que, embora a administração pública possa submeter tanto a um regime quanto ao outro, o que a gente estuda no direito administrativo mesmo, né, e que é o objetivo desse curso, que a gente vai estudar esses princípios, é a atuação da administração enquanto obedecendo esse regime jurídico de direito público, que aí se chama, a expressão que define isso seria regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo, então essa expressão, ela se refere às peculiaridades que individualizam a atuação da administração pública quando comparada à atuação dos particulares em geral. Então, por ser esse regime vai caracterizar todas essas diferenças, né, que a administração tem em relação aos particulares, tudo que eles podem fazer que nós não podemos, todos os poderes que são conferidos à administração pública na sua atuação, que não é conferida aos particulares, e que diferencia o particular, a atuação do particular da atuação do Estado, né, da administração. Então, vai ser no âmbito do direito administrativo que vai ganhar relevo esse estudo do regime jurídico administrativo, que é essa atuação no regime público, cujos princípios conformadores desse regime são o objeto desse curso. E aí, nesse sentido dos princípios, a gente vai começar estudando nesse vídeo, né? Depois partimos para os princípios constitucionais, os famosos princípios previstos no artigo 37 da Constituição. Mas nesse vídeo, como a gente está tratando também dessas noções introdutórias, né, de regime jurídico administrativo, nós vamos estudar principalmente os supraprincípios que caracterizam que orientam o desempenho da função administrativa e possibilitam a compreensão de todos os demais princípios e normas integrantes, né, do direito administrativo, e que eles que norteiam essa atuação da administração e simbolizam esse regime jurídico administrativo. E são eles, os dois, a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Então, esses são os supraprincípios que a gente vai ver nesse vídeo, mas além deles, diversos outros princípios também formam o direito administrativo, né? Esses que eu falei que vão ser objeto do próximo vídeo, que são os expressamente previstos no texto da Constituição Federal. E para finalizar o curso, né, no quarto vídeo, né, aliás, nós vamos ver os princípios que, embora não estejam expressamente previstos no texto da Constituição, eles são da Constituição Federal deduzidos como consequências necessárias do sistema administrativo constitucional e, por vezes, eles são citados em outras leis infraconstitucionais. Então, essa expressão regime jurídico administrativo serve para designar
esse conjunto de normas de direito público que caracterizam o direito administrativo e que estabelecem prerrogativas que colocam a administração pública numa posição privilegiada quando ela se relaciona com os particulares, né? Por isso, a supremacia do interesse público, o princípio da supremacia do interesse público, que concede essas prerrogativas na atuação da administração pública, que é uma posição privilegiada na relação com os particulares, mas também esse regime jurídico administrativo, ele prevê restrições que buscam evitar que a administração se afaste da perseguição incessante da realização do bem comum. Que aí é a questão do princípio da indisponibilidade do interesse público, que traz, por outro lado, sujeições, restrições no comportamento, né, na atuação da administração pública, justamente para que ela não possa se desviar nunca da perseguição do bem comum. Então, é nesse contexto que a gente pode chegar à afirmação de que a supremacia do interesse público justifica a concessão de prerrogativas, enquanto a indisponibilidade do interesse público impõe a estipulação de restrições à atuação administrativa. Então, esse é o resumo do regime jurídico administrativo, né? Ele se baseia em dois regimes jurídico administrativo, que é esse conjunto de regras e princípios que regem a relação da administração pública, a sua atuação, sua relação com os particulares, a sua atuação, enquanto atuando no regime de direito público, e que é pautada por esses dois supraprincípios que vão resultar em todos os outros princípios que nós estudaremos a seguir, que é a supremacia do interesse público, concedendo prerrogativas, em razão dessa supremacia do interesse público sobre o particular, se concede essas prerrogativas à administração, e o princípio da indisponibilidade do interesse público, que significa que justamente por o interesse público, por o Estado estar sempre tendo que perseguir durante toda a sua atuação o interesse público, ele é indisponível, né? Ele é de todos e ele não pode deixar de ser seguido, e por isso se apresentam restrições à atuação da administração. Né? Então, com essa supremacia, o princípio da supremacia do interesse público, ele concede poderes especiais à administração para que ela corra atrás também da realização desse interesse público, e a indisponibilidade do interesse público estipula sujeições para que também não deixe de ser perseguido o interesse público. E afinal, tanto falamos de interesse público, o que é o interesse público? A gente já viu no material anterior, também agora estamos reiterando, né, essa afirmação de que a satisfação do interesse público e do bem comum é a própria razão de existir do Estado. Foi por isso que nos organizamos em sociedade, constituímos essa pessoa jurídica de direito público, chamada Estado, nação brasileira, para que se divide entre diversos poderes, órgãos, e sempre com o único objetivo, satisfazer o interesse público bem comum. Então, mas o que seria esse bem comum? Quando a gente segue o princípio democrático, cabe a cada Estado, por meio, né, cada país, por meio dos representantes de seu povo, né, dos políticos que nós elegemos, estabelecer quais são os objetivos que o Estado deve perseguir. Então, quando a gente define na nossa Constituição, né, se reunir uma Assembleia Constituinte, representantes do povo, para eles ali, né, de forma democrática, estabeleceram o que para o Estado brasileiro é interesse público, quais os objetivos que nós vamos perseguir, que o Estado vai perseguir. Então, no nosso caso, essa definição desses objetivos, ela pode ser extraída do artigo 3º da Constituição Federal de 88, em que fala que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2. Inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E inciso 4, último.
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, como nos organizamos hoje pela nossa Constituição, né, de 1988, o que o nosso Estado brasileiro está buscando é a realização desses objetivos previstos no artigo 3º. A gente se organiza enquanto Estado para a consecução desses objetivos. E quando a atuação administrativa se afastar disso, nós estamos tendo um desvio de finalidade. E aqui é importante ressaltar que essas disposições constitucionais e legais relativas à busca do bem comum, né, do interesse público, elas não podem permanecer como mera carta de intenções, né? Tá o texto ali, mas a administração não vai atrás daquilo. Então, é justamente por isso, para que se possa executar esses objetivos, que há necessidade de haver, né, dessa estrutura administrativa que hoje nós temos, né, todo o Estado organizado para isso, mediante seus entes políticos, poderes, órgãos, a fim de concretizar, mediante o exercício do poder de polícia, a realização de atividades de fomento, intervenção e a prestação de serviços públicos. Então, o Estado ele se organiza de uma forma com suas prerrogativas, a gente concede esse poder ao Estado, essas prerrogativas e aceita essas prerrogativas justamente para que elas sirvam para realizar esses objetivos, né? Para que eles não fiquem apenas uma carta de intenções que não é, e esses objetivos nunca sejam alcançados. Então, essa atividade de concretização dessas decisões políticas do governo, né, de governo, é a função administrativa, que é a incumbência da administração pública, cuja atuação, como nós já vimos, deve estar integralmente voltada para a satisfação do interesse público. Nesse sentido, também é importante ressaltar a diferença entre interesse público primário e interesse público secundário. É só uma questão mesmo conceitual, mas ela, então, não precisa saber primário, secundário, mas é legal para verificar, né, como se pode se dividir esse interesse público e que toda atuação do Estado, seja para atender o interesse público primário ou secundário, é, no fim, uma ação para atingir esses objetivos, né? Então, o interesse público primário ele seria aquele relacionado à satisfação das necessidades coletivas. Ele é, então, a realização de... quando o Estado proporciona justiça, um sistema judiciário disponível para as pessoas, segurança, educação, asfalta ruas, abre estradas, proporciona o bem comum, né, diretamente de determinado grupo social. Então, esse é o interesse primário que é perseguido pelo exercício das atividades fins do poder público. Já o interesse público secundário, ele vai corresponder ao interesse individual do próprio Estado, enquanto pessoa jurídica que ele é, dotada de patrimônio, né, de bens, de manter essas receitas públicas, a defesa do seu patrimônio. Então, isso é operacionalizado mediante exercício de atividades e meio. Mas mesmo essa proteção de bens do patrimônio, da receita pública, para conseguir manter essa estrutura, que na verdade é só um instrumento para a consecução do interesse público primário, que são essas políticas públicas que permitem concretizar os objetivos previstos na Constituição, né, que é o acesso à saúde, educação, segurança e tudo mais, ainda é importante porque a gente precisa do Estado, enquanto pessoa jurídica, com bens, com seus serviços e a sua estrutura, que eles sejam preservados e protegidos, a questão das receitas públicas também, né, do orçamento equilibrado, para que, de fato, se possa realizar o interesse público primário. Então, o princípio da supremacia do interesse público, né, que é um dos supraprincípios que a gente está estudando agora, ele é inerente a qualquer sociedade, pelo que a gente acabou de estudar, né? Ele encontra-se implícito na Constituição Federal, mas a questão de o interesse público, o interesse da coletividade ser superior, né? Estar acima do interesse de cada um individualmente, ele é inerente a qualquer sociedade que se organize sobre a forma de Estado, né?
E conforme tudo que nós estudamos, isso é facilmente compreendido. Então, esse princípio ele inspira, como eu já falei, desde o legislador, né, na criação das leis, até vincula a autoridade administrativa em toda a sua atuação cumprindo essas leis. Uma vez que essas prerrogativas que são conferidas à administração, elas consistem num poder-dever a ser exercido nos casos, na forma e nos limites estabelecidos em lei. Então, essas prerrogativas, elas não são uma mera faculdade, eu posso exercer. Não. Na forma da lei, do que está estabelecido a lei, os servidores têm o dever de exercer essas prerrogativas para buscar esse bem comum, que é o fim do Estado. Então, qualquer ato administrativo que venha a ser praticado sem essa finalidade pública, né, ela vai incorrer em vício de desvio de poder ou desvio de finalidade. Então, tu utilizar essas prerrogativas para usá-las fora dos casos previstos em lei para perseguir algo que não seja o interesse público, o interesse coletivo, o ato deve ser anulado porque ele tem desvio de finalidade, não é para isso que são concedidas essas prerrogativas. As prerrogativas são concedidas única e exclusivamente com o fim de atender o interesse público. Então, essa supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ela só se legitima no momento que essa atuação estiver agindo justamente para concretizar o interesse público, né? Fugindo disso, é um ato inválido que não pode acontecer. Então, em nome do princípio da supremacia do interesse público, por exemplo, né, o legislador previu diversos mecanismos de intervenção do Estado na propriedade, no domínio econômico, tombamento para resguardar o patrimônio histórico-cultural. Então, para fins de necessidade, diz na Constituição, né, que em casos de necessidade, utilidade pública, interesse social, né, do Estado, é possível desapropriar uma propriedade privada, é possível requisitar essa propriedade no caso de iminente perigo público. Isso é um clássico exemplo da supremacia do interesse público sobre o interesse do particular, né? Mas, como eu acabei de falar, essa desapropriação de uma propriedade particular, ela só pode ocorrer se ela tiver, de fato, representando uma necessidade, uma utilidade pública ou interesse social, no caso de iminente perigo público, ou seja, quando ela estiver visando a consecução do interesse da coletividade, do interesse público, do que é melhor para todos. Se, por exemplo, o agente vai desviar dessa finalidade e vai desapropriar uma propriedade particular com o objetivo de, por exemplo, vingança contra um inimigo pessoal, esse ato vai ser invalidado, porque não há justificativa nenhuma para a administração exercer essas prerrogativas, se não for na consecução, né, com o objetivo de realizar o interesse público. Então, a única razão, diante de tudo isso, né, nós podemos afirmar que a única razão de ser da administração pública é essa necessidade da busca da consecução do bem comum e da maneira politicamente definida pelo governo, né? É por isso que a administração existe e ela não é nada mais do que um instrumento de que dispõe o governo para atingir o bem comum, que, por princípio, se sobrepõe ao interesse privado. Então, a administração, ela exerce uma atividade neutra e subordinada a essas decisões políticas que vão ser tomadas pelo povo, mediante seus representantes, na criação das leis. Mas também é importante ressaltar, né, tem que ter bem claro, que o exercício desses privilégios pela administração, ele só vai ser legítimo se forem respeitados os direitos e as garantias individuais, tá? Das pessoas individuais, os seus direitos e garantias individuais. Pois esse princípio da supremacia do interesse público, ele não é absoluto, como a gente já falou, nenhum princípio é absoluto, e ele deve conviver, além de conviver harmonicamente com outros princípios, com os demais princípios, né, constitucionais, ele também precisa levar em consideração as garantias e os direitos fundamentais das pessoas. Por isso que, se eu estou atrás de por exemplo, a administração quer cobrar um pagamento de um imposto que o cidadão X, João, está devendo para o município, não é autorizado que haja uma interceptação do telefone
João para comprovar, para ter acesso a alguma informação dele que permita confiscar algum valor para pagamento desse imposto. Não. Ali tem uma série, então, de direitos, né, e garantias e direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição e em demais dispositivos que garantem uma série de direitos e esses direitos não podem ser violados, esses direitos individuais, sobre a alegação da supremacia do interesse público. Não, precisa ser respeitado. Só pode haver uma interceptação de um telefone no âmbito de uma ação criminal com autorização judicial. Um município, um estado, não, jamais poderão, fora desse caso autorizado pela Constituição, interceptar um telefone para fins de atingir o interesse público que eles julgarem, né, que seja. Da mesma forma, o processo, provas ilícitas. Nós temos cada pessoa tem o direito a um processo, a participar de um devido processo legal em que sejam respeitados todos os seus direitos naquele processo e então não é permitido a utilização de provas ilícitas. Por mais que o interesse público seja averiguar a verdade dos fatos em todos os casos, há alguns limites que não podem ser ultrapassados em nome da supremacia do interesse público sobre o particular. Um exemplo disso é utilizar provas ilícitas na condenação de uma pessoa, porque precisa, esse princípio não é absoluto e ele precisa conviver harmonicamente, de forma harmônica, né, com as garantias e direitos fundamentais garantidos também a cada indivíduo, né, pela Constituição Federal e demais diplomas, né, que prevejam esses direitos. E agora, para finalizar, o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, a indisponibilidade do interesse público, juntamente com o supraprincípio da supremacia do interesse público, eles, como eu já falei, formam a base do regime jurídico administrativo, né? São os dois supraprincípios. E todos os demais princípios de direito administrativo se constroem, então, sobre um desses dois supraprincípios. O princípio da indisponibilidade do interesse público, ele também está implícito na Constituição Federal, e ele significa, por outro lado, enquanto o princípio da supremacia do interesse público concede prerrogativas na atuação da administração pública, quando no regime sujeito ao regime público, né, em relação aos particulares, o princípio da indisponibilidade vem na contramão disso para impor restrições, né, a essa atuação estatal, a essa atuação da administração, no sentido de que, qual é o significado? A administração pública, ela é mera gestora dos bens e interesses públicos, mas esses pertencem ao povo. Res pública, tudo público, tudo de todo mundo. Então, eles não se encontram, esses bens e interesses não se encontram à livre disposição do administrador. E é por isso que existem essas sujeições, que o objetivo, né, é que o administrador, quando esteja ali na sua atuação, não abra mão nunca da busca incessante da satisfação do interesse público primário, né, que é o bem comum, nem da conservação do patrimônio público, que é o interesse público secundário, né, que nós já vimos. Então, devendo sempre esse agente gerir os bens e interesses públicos da forma que melhor atenda ao interesse da coletividade. Então, na prática, esse princípio ele vai impor severas restrições, né, sujeições à realização de transações e renúncias por parte da administração pública, justamente porque o gestor, né, o servidor, ele não é dono de nada, ele só está gerindo e sempre a fim de satisfazer o interesse público primário e secundário, gerindo os bens da melhor forma. Então, um exemplo dessas restrições é a impossibilidade de políticos, agentes públicos, agentes políticos, alienarem bens públicos por sua vontade. Não, eles precisam respeitar uma série de regras, a lei precisa ser aprovada pelo Poder Legislativo, precisa ser feita a licitação. Da mesma forma, quando eles quiserem admitir pessoas para trabalharem, não podem
escolher a bel prazer, há necessidade de um concurso público para a admissão desses servidores. Também não pode contratar com quem quiser, precisa de licitação. Também não pode renunciar à receita. Fulaninho é meu amigo, não precisa pagar o IPTU. Não, então o agente, esse princípio da indisponibilidade de interesse público, ele parte desse pressuposto de que tudo que está ali é do povo, os servidores, os políticos só estão gerindo, muitas vezes momentaneamente, e por isso eles precisam se sujeitar a uma série de regras que inviabilizam justamente que o agente público político atue como dono da coisa pública, né? A ideia é que sempre a atuação apenas seja pautada pela satisfação do interesse público e pela melhor gestão dos bens e interesses públicos. Nesse sentido, então, é importante ressaltar também que essa indisponibilidade ela vai se aplicar apenas à administração pública e não ao parlamento no exercício da função legislativa. Ou seja, a indisponibilidade ela é imposta apenas a autoridades administrativas quando estão esses agentes que atuam administrando esse patrimônio que é de todos. E por isso eles não podem dele dispor. Mas esse raciocínio ele não vai ser aplicável ao próprio destinatário da atuação administrativa, que é o povo, quando este se manifesta criando leis. Então, o que significa um exemplo do que isso significa? Quando se criam leis, as leis estão sendo criadas pelo povo, por meio de seus representantes, que é a democracia indireta que a gente já estudou. Então, quando os legisladores legislam, se parte do pressuposto que eles estão representando a vontade popular das pessoas que os elegeram. Então, já o administrador, ele está apenas numa função ali de administrar sem poder fazer escolhas políticas. Ele precisa cumprir a lei. Então, existe uma série de leis que ele vai respeitar e ele nunca vai poder desviar do que está ali na lei, a situação ser diferente do que está na lei, ou perseguir outra coisa, senão o interesse público. Já o legislador, então, por exemplo, o servidor, ele não pode perdoar uma dívida, como eu falei, um imposto, ou enfim, alguma dívida de um contribuinte que é seu amigo, ou simplesmente porque a pessoa não tem dinheiro, está numa situação complicada, ficar com dó da pessoa e perdoar a dívida. Não, o administrador público, ele não tem essa prerrogativa, Ele está sujeito a esse princípio da indisponibilidade do interesse público. Agora, o legislador, como representa a vontade do povo, ele pode criar uma previsão assim, de renúncia fiscal, que o município não vai mais cobrar o imposto de tais e tais pessoas, de tal grupo da população, ou vai extinguir determinado imposto, tributo. Então, quando for por meio de uma lei, como a lei representa a vontade do povo, aí pode sim. Por isso que nesse sentido, que a indisponibilidade do interesse público aplica-se à atuação da administração pública e não o parlamento no exercício da função legislativa. Acho que deu para entender, Então, por fim, concluindo esse vídeo, cabe destacar que esse princípio ele vai gerar como consequência lógica a submissão da administração pública a uma série de outros princípios. Então, os outros princípios se baseiam nesses supraprincípios e eles, por exemplo, o da indisponibilidade, ele gera como consequência lógica o princípio da legalidade, da continuidade do serviço público, da publicidade, do controle da atuação administrativa, da igualdade dos administrados, entre outros, que serão esses demais princípios, objeto do nosso estudo agora na sequência.